Então, boa tarde a todos. É com alegria que, mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade de nos encontrarmos aqui, desta vez dentro do Retiro de Carnaval, para mais um momento de reflexão e de pregação. Eu sempre gosto de, quando sou chamado para um momento de pregação ou de reflexão em algum lugar, e quando preparo esse momento, eu sempre gosto de preparar algo, para não chegar assim de mãos vazias, confiando na graça, né? Porque a graça de Deus, ela é sempre fiel. Deus sempre faz a parte dele. Mas é preciso que também a gente faça a nossa parte. É uma via de mão dupla. Então, quando estava preparando o momento de Santa Cruz, e isso eu aprendi com Santo Inácio de Loyola, né? Porque quando a gente faz retiro aos moldes de Santo Inácio, quando chega o final do retiro, a gente faz um projeto de vida. São propostas a serem cumpridas. E neste projeto de vida, quando a gente conclui a redação do projeto de vida, Santo Inácio pede que a gente apresente diante de Deus o nosso projeto de vida, diante do Santíssimo Sacramento. E Santo Inácio diz: se você sentir paz, é sinal de que aquele projeto é desejo e vontade de Deus. Então siga adiante. Se não sentir paz, vai lá e refaz, porque Deus está esperando outra coisa de ti. E eu sempre gosto de fazer o mesmo quando sou convidado para algum momento de espiritualidade, de formação, de pregação, de submeter aquilo que humanamente eu pensei à vontade de Deus, para receber dele a confirmação. Então, quando eu recebi o convite e que foi lançada a proposta justamente de refletir sobre o tema do Ano Santo, né, da esperança, cujo versículo é: a esperança não decepciona, Romanos 5,5. Eu fiz um esquema e uma estrutura. E ao apresentar diante de Deus, veio aí a reprovação. Porque eu fiquei meio que inquieto. Inclusive, falar de esperança para mim, de forma teórica, não seria difícil, porque o meu TCC de conclusão de curso da teologia foi justamente sobre esta temática. Porque quem me conhece sabe que eu sou profundamente apaixonado pelo tempo litúrgico do Advento. E o tempo do Advento é fortemente marcado pela esperança. Então eu fiz o meu trabalho contemplando a esperança desde o Gênesis, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento na pessoa de Jesus. Então, teoricamente, eu teria muita coisa para apresentar, muitos esquemas, mas Deus reprovou. E a vontade dele é infinitamente maior do que a minha, e ele sabe o que é melhor, né? Ele disse: não quero teorias, prática. Porque falar de esperança a partir de teorias, isso é muito fácil. Difícil é na vida compreender como funciona a esperança cristã. Minha gente, esse tema é muito atual. Muito atual, porque nós estamos num tempo meio que difícil, principalmente para a gente compreender a esperança como uma virtude. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria ler uma passagem bíblica e queria que vocês escutassem atentamente. Ela vai nos preparar para a tarde de hoje. O texto bíblico é da visita de Jesus à sua terra natal, Nazaré, cidade onde ele cresceu e foi educado pelos seus pais. Jesus voltou ali, fez uma visita a Nazaré. E vamos ver o que aconteceu nesta visita. Saindo dali, foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficaram admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que mãos! Não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, e em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre,
a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Eu, quando escuto esse evangelho, poxa vida, bate um exame na consciência, porque eu fico pensando, como é possível desperdiçar tamanha graça? Receberam a visita de Jesus, que é Deus. E estes que receberam aquela visita poderiam ter satisfazido todas as suas necessidades físicas e espirituais, porque Jesus é Deus e tudo pode. Mas porque olhavam para Jesus de igual para igual, não é este o carpinteiro, o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Quase que dizendo, não é um como de nós, como um dos de nós? E não acreditaram. Por causa da incredulidade daqueles corações, Jesus ali não pôde realizar milagre algum. Pensem comigo, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus não realizou milagre algum em Nazaré porque era impotente? Não, ele é Deus, Todo-Poderoso. Poderia ter realizado ali o que realizou em tantos outros lugares, mas não realizou ali por causa do fechamento dos corações. A gente corre esse risco. A gente corre o risco de, estando aqui, não experimentar a graça de Deus e o milagre de Deus por causa do nosso coração fechado. A gente já parou para pensar nisso? Já paramos para pensar quantas oportunidades desperdiçadas por causa do fechamento do coração? Oxalá não aconteça conosco aquilo que aconteceram com os conterrâneos de Jesus. Desperdiçaram a graça. A gente cantou ao Espírito, mas eu queria que a gente cantasse de novo. Eu sempre gosto de começar a qualquer momento invocando o Espírito, porque Ele é o responsável por excelência de abrir os nossos corações, muitas vezes fechados à graça de Deus, impermeável, onde parece que a graça de Deus não entra. E Deus não entra sem a nossa liberdade, o nosso consentimento, porque Ele é um Deus educado. Feche os seus olhos. Peça a Deus a graça da abertura do coração para acolher aquilo que Ele tem para nos falar nesta tarde de hoje. Vamos invocar esse Espírito Santo, alma de nossa alma. Abre, Espírito Santo, nosso coração. Como Tu abriste o coração dos discípulos, trancados no cenáculo por medo, nós também podemos estar trancados em nossos medos, incertezas, inseguranças. Não permita que Jesus não consiga realizar em nós um milagre, derramar em nós a Sua graça por causa do fechamento do nosso coração. Te damos permissão e autorizamos. Abre o nosso coração para a graça de Deus. E canta isso. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Pai, em nome de Jesus, dai-nos o Espírito Santo. Mais forte. Pai, em nome de Jesus,
dai-nos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Dai-nos o Espírito Santo. são justamente 3 horas, 15 horas, hora da misericórdia, quando Jesus deu o seu grande suspiro na cruz. Ali, na cruz, Ele nos concedeu a graça do Espírito, quando o seu coração rasgado pela lança derramou sangue e água. A água é a vida do Espírito que nos inunda com a sua graça. Então que a gente acolha este Espírito que brota do lado aberto de Jesus e que a partir deste momento nos orienta e nos conduz. Pois bem, depois deste primeiro momento preparatório, a gente entra agora no tema propriamente dito da nossa formação desta tarde. A esperança não decepciona. Romanos 5:5. Eu vou ler o texto bíblico, nós vamos escutar com atenção e depois vamos ver aquilo que Deus espera e deseja de nós para esta tarde. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Este é o texto completo deste versículo, lema do nosso Jubileu da Esperança e também tema desta nossa pregação da tarde. A esperança não decepciona. Minha gente, na teoria dizer que a esperança não decepciona é algo muito bonito e fácil. Difícil é entender essa esperança que não decepciona na vida. E eu hoje trouxe para partilhar com vocês 2 coisas que eu experimentei na carne e na vida acerca desta esperança, que eu penso que sirva mais do que qualquer teoria. Mas antes eu queria falar um pouquinho de esperança, para que a gente possa se fundamentar para acolher esses 2 testemunhos, tá certo? Essa história de esperança vem de longe. Se a gente pegar o livro do Gênesis, nós vamos contemplar Deus como Criador. Inclusive, desde o dia 10 de fevereiro, a liturgia estava nos presenteando com a meditação do livro do Gênesis, na primeira leitura de cada missa. E logo no início mostra Deus que, estando diante da terra uniforme e vazia, vai criando tudo pela força de sua palavra. Do nada Deus cria, e cria pela força da sua palavra. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E o interessante é que o livro do Gênesis vai dizendo que a cada coisa que Deus ia criando, Deus ia enxergando bondade naquilo. Porque tem uma expressão que se repete no livro do Gênesis, quase que como um disco furado. Mas na Bíblia, quando algo se repete, é porque ali está algo que merece atenção. E essa expressão que se repete é justamente essa: e Deus viu que era bom.
cria o firmamento, cria o céu, cria as estrelas e de repente diz: e Deus viu que era bom. Depois cria a terra, os animais, a vegetação, e o Gênesis repete dizendo: e Deus viu que era bom. E depois de criar tudo, diz o livro do Gênesis que do pó da terra, do barro, Deus modela o homem, soprando-lhes nas narinas o sopro da vida. E depois de criar o homem e a mulher, o texto do Gênesis conclui: e Deus viu que era não só bom, muito bom. Quanta beleza! Deus vê beleza em tudo que foi criado. Para dizer o quê? Que de Deus só pode vir algo bom. Nas origens tudo era bom. E por que só existia beleza? Porque de Deus só pode vir bondade e beleza. Não pode vir de Deus o mal. Por que Adão e Eva estavam nus, um diante do outro, e não se envergonhavam? Porque não havia más intenções, havia beleza. Inclusive o livro do Gênesis diz que Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim. A intimidade, a harmonia, a beleza era tão grande nas origens que eles escutavam os passos de Deus. Gente, isso é tremendo! A harmonia era tão grande, a beleza era tão grande que eles escutavam os passos de Deus caminhando no jardim. Mas de repente, o que é que acontece? Aparece a serpente astuta com uma proposta enganadora e chega para Eva e diz: vocês não podem comer do fruto das árvores do jardim? A Eva diz: podemos. Nós não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Aí a serpente astuta diz: e por que vocês não podem comer do fruto da árvore do meio do jardim? E Eva explica, responde, e a serpente se intromete e diz: não, vocês não podem comer do fruto dessa árvore, porque Deus sabe que se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí entra em Eva aquela tentação danada que a gente tem também, de querer ser como Deus. Isso é perigoso. E foi por causa desta tentação que Eva cedeu. Aí come do fruto da árvore. E como se não bastasse, oferece ao seu companheiro, que também come do fruto da árvore. E quando comem do fruto da árvore, os olhos se abrem e a harmonia foi quebrada, a beleza foi quebrada. Agora Adão e Eva se envergonham um do outro e começam a cobrir a nudez. Veja, era tudo harmonioso, era tudo bonito, não havia maldade. Quando a serpente se intromete e propõe o pecado desgraça tudo. Desgraça tudo, quebra a harmonia e eles começam a sentir vergonha. E como se não bastasse vergonha, ainda coloca no coração deles medo de Deus. Aqueles dois que caminhavam no jardim escutando os passos de Deus sem medo algum, agora tinham medo e vergonha de Deus e vão se esconder atrás dos arbustos. Só que Deus é, abro aspas, teimoso, insistente, vai ao encontro do homem e pergunta: Adão, onde estás? E ele e Eva escondidos: Adão, onde estás? Deus faz isso também conosco. Quando a gente se afasta dele e se esconde por medo e vergonha, depois do pecado que a gente praticou, ele nos procura: Danilo, onde estás? E do meio dos arbustos, Adão responde e Deus pergunta: o que fizestes? Aí Adão diz uma coisa muito interessante. Adão diz: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Eva, por sua vez, recebendo a acusação de Adão, faz o quê? Acusa a serpente.
Foi a serpente que me enganou e eu comi. Vejam, antes existia o quê? A harmonia. Agora, depois do pecado, a harmonia foi quebrada. E o que existe é a acusação. Ninguém assume a responsabilidade. Cada um agora joga a culpa no outro. Adão joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa na serpente e ninguém assume a responsabilidade. Está vendo o que é que o pecado causa em nossa vida? Ele desordena tudo. Ele destrói a beleza de Deus, a beleza que foi a criação de Deus. Corrompe tudo. Aí o mais interessante é que diante disto, diante desta desgraça que causou o pecado, que desordenou a ordem da criação, aí Deus faz uma promessa. Padre, nós não estamos entendendo aonde o Senhor quer chegar. Porque o tema não era esperança? Pois é, a esperança vai entrar agora. O homem desordenou o que Deus havia ordenado e criado. Deus, vendo aquilo, não querendo deixar o homem abandonado à mercê desta situação, faz uma promessa. Deus olha para a serpente astuta e diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta hora, Deus promete resolver a situação que o homem desmantelou. E é aqui que começa a esperança. Deus prometeu a salvação. Eu vou consertar o que vocês desconsertaram. Aí, a partir de agora, o homem e a mulher colocam-se numa atitude de espera. Vão esperar o conserto de Deus. E a gente sabe onde foi que parou o conserto de Deus. No madeiro da cruz. E veja quanto tempo teve-se que esperar para a conclusão do conserto de Deus, para o erro que se infiltrou no mundo por causa do pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Mas veja uma coisa interessante, que às vezes até a gente fica confuso na leitura do livro do Gênesis, quando fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Entre a tua descendência, a gente geralmente imagina logo Maria como aquela que pisa a cabeça da serpente. Inclusive os padres da igreja fizeram essa associação daquela mulher do Gênesis a Maria, e não é errado. Mas o livro do Gênesis, antes e acima de tudo, fala de outra coisa. Quem pegar o original bíblico, lá vai dizer que quem pisa a cabeça da serpente, e isso está num verbo masculino, é a descendência da mulher, não é a mulher. E quem é a descendência da mulher? Jesus. Eu, inclusive, um dia encontrei uma tela muito bonita. A tela tem o pé da Virgem Maria pisando a cabeça da serpente, mas acima do pé dela tem o pezinho de uma criança. E quem era essa criança? Jesus. Não é Maria em si quem esmaga, mas é a descendência dela. É Jesus que pisa na cabeça da serpente. Mas isso só foi possível graças ao sim dela. Veja, meus irmãos, que bonito. Lá no Gênesis, Deus já fez o homem colocar-se numa atitude de esperança. E quantos personagens bíblicos a gente conhece que viveu essa esperança? A gente vai ver Noé, a gente vai ver Abraão, a gente vai ver Moisés, a gente vai ver os profetas, a gente vai ver os reis, todos eles numa atitude de espera. E o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, já no Novo Testamento, ele começa colocando alguns personagens todos em atitudes de espera. Zacarias está esperando. Isabel está esperando. Simeão está esperando. Ana está esperando. Maria está esperando. José está esperando. Todos os personagens bíblicos do início do Evangelho de Lucas estão numa atitude de espera.
para dizer que a esperança não é uma coisa qualquer. É algo importante e fundamental na nossa vida. Isso aqui foi a base agora para o que o Padre quer partilhar. Minha gente, falar de esperança hoje é algo difícil, viu? Muito difícil. Porque nessa sociedade maluca que nós estamos vivendo, onde a gente pensa que consegue as coisas no instalar de dedos, tudo muito instantâneo, né? E isso deva-se também a este bendito, às vezes também maldito aparelho, que a gente está mal acostumado a conseguir as coisas num clicar, né? É tudo muito rápido. Veja, quando a gente manda mensagem para alguém que a criatura não responde, a gente fica logo agoniado, angustiado. E não vai me responder não, porque a gente perdeu a capacidade de esperar. Quer ver gente angustiada e desesperada? Vai num banco, olha a expressão do rosto das pessoas que estão na fila. Vai num consultório, numa clínica, e veja as pessoas que estão ali aguardando serem chamadas para ver também como estão. É muito difícil hoje falar de esperança, porque a nossa sociedade atual, mal acostumada a ter tudo num piscar de olhos e num estalar de dedos, perdeu a capacidade de esperar. E isso é uma tragédia para nós, porque toda a história da salvação é marcada pela esperança. Esperança é marcada pela espera de Deus, que sabe qual é o melhor tempo e que sabe o que é melhor para a nossa vida. Agora a gente tem que ter cuidado, porque quando nós falamos de esperança, a gente pode compreender uma coisa errada. Eu posso pensar a esperança como uma coisa assim, ó, cômoda. Esperar como se fosse se sentar, cruzar os braços para aguardar a vontade de Deus, como se ela fosse cair prontinha do céu. A gente às vezes pensa que esperar é isso, ou esperança é isso, é se acomodar, cruzar os braços e achar que Deus vai resolver as minhas situações. Isso aqui não é esperança. Não é esperança, é comodidade. A esperança bíblica, ela não é passiva. A esperança bíblica, ao contrário, ela é ativa. A gente tem que fazer algo à medida em que Deus vem ao nosso encontro. Preste atenção, olhe para Maria. Maria estava grávida, esperando o nascimento do seu menino. Recebeu a visita do anjo que lhe comunicou a gravidez por obra do Espírito Santo. Maria poderia ter caído na tentação. Eu agora vou ser mãe de Deus, vou me sentar e esperar, porque Ele tudo fará. Foi isso que Maria fez? Mal o anjo sai, o Evangelho de Lucas já diz que Maria partiu apressadamente para uma região montanhosa, para a casa de sua prima Isabel, onde ficou 3 meses servindo como empregada. Maria espera não comodamente, mas Maria espera servindo. Esta é a esperança cristã. Esta é a espera cristã. Eu não cruzo os braços. Eu sei que Deus faz a parte dele, mas é preciso que eu também faça a minha parte, aquilo que me compete. Quantas vezes Jesus também realizou milagres assim? Por exemplo, nas bodas de Caná. O primeiro sinal realizado por Jesus, transformar algo em vinho. Jesus podia ter feito as talhas se encher de água com o seu poder. Mas o que fez Jesus? Vão lá, encham as talhas de água. Quase que dizendo, faça a parte que compete a vocês, que a minha eu farei. Nós estamos fazendo a nossa parte à medida que esperamos o milagre de Deus? À medida que esperamos a graça de Deus, nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nos compete? Por exemplo, quando estou adoentado, enfermo, eu faço o tratamento como devo ou cruzo os braços e digo, eu confio no Deus dos impossíveis e eu sei que Deus vai me curar? Vai mesmo, criatura. Quando tu acordar para a vida e fizer a tua parte,
Deus já deu sabedoria ao homem e à ciência para cuidar disso. Faça aquilo que te compete. Quando tu chegar no teu limite, ou no limite da ciência, aí Deus entra e age. Agora é a minha vez. Mas enquanto compete a nós, é nosso dever fazer. Isso é a esperança cristã. É fazer aquilo que nos compete. Outro sinal de milagre realizado por Jesus foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus viu a multidão faminta, não queria mandá-la embora porque eles podiam desmaiar no meio do caminho, e diz: e aí, o que faremos? Os discípulos dizem: nós não temos comida para tanta gente. E Jesus pergunta: o que é que vocês têm? E eles dizem: 7 pães e alguns peixinhos. Aí Jesus diz: está ótimo, e faz o milagre. Mas eles precisaram oferecer algo. Jesus não faz o milagre do nada. Nós damos a nossa parcela e Deus vem suprir aquilo que nós não podemos oferecer. É assim a esperança cristã. Uma via de mão dupla. Eu fazendo a minha parte e Deus fazendo a parte dele. E enquanto estou fazendo a minha parte, eu estou constantemente esperando a parte do Senhor. Eu concluo essa parte teórica aqui. E eu agora só queria partilhar os 2 testemunhos. Porque falar de esperança, minha gente, teoricamente é algo muito fácil e bonito. Agora eu repito, mostrar esta esperança no concreto de nossa vida não é fácil não. Você dizer para uma mãe que perdeu um filho que a esperança não decepciona, é fácil? Não é fácil não. Uma mãe que perdeu um filho e que humanamente falando, fisicamente falando, está decepcionada com Deus e com todos, inclusive com a vida, como ela vai entender que a esperança não decepciona? Você, depois de ter vivido uma decepção com alguém, às vezes no seu casamento, com seu cônjuge, a quem você dividiu tantos anos, que parecia ter uma confiança tão grande, e de repente a pessoa vacila, lhe trai. Às vezes um amigo, um filho que faz isso com um pai ou uma mãe. Como você dizer: a esperança não decepciona? E o que dizer depois de uma doença grave que alguém da família está enfrentando? E você com tanta confiança rezou dia e noite diante de Deus, dobrou o joelho, fez adoração, rezou o texto e de repente vem a notícia: a pessoa morreu. Aí você lê a Bíblia: a esperança não decepciona. Como é que nós vamos entender isso? Está vendo como que a teoria fica às vezes distante da prática? Mas, minha gente, pior que essa palavra não é mentira não, é verdade. A esperança não decepciona não. Nunca. Nunca. E é por isso que eu não quis trazer teorias. Agora eu falo na prática de como que a esperança não decepciona. E agora eu partilho somente esses 2 acontecimentos, um mais antigo e um vivido recentemente, mês passado. São 2 acontecimentos que me tocam profundamente, onde eu entendi que esta esperança aqui de fato não decepciona. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu recebi, acredito que aqui alguns já sabem disso, eu recebi a visita de um tio meu chamado Milton, já falecido, irmão de minha mãe. E tio Milton, naquela época era cruzeiro, não era nem real ainda, para vocês terem ideia. Eu tinha 4 anos. Eu recebi de tio Milton alguns trocados. E indo ao centro da cidade com aqueles trocados, todos lá em casa pensavam que eu fosse chegar como qualquer outra criança, com balinha, um confete, né? Coisas do tipo. E de repente eu chego em casa com este quadro aqui do Sagrado Coração de Jesus, que está comigo há 32 anos. Eu comprei quando tinha 4 anos de idade, com aqueles trocadinhos que eu recebi de tio Milton. Então eu fui crescendo ao redor deste Sagrado Coração de Jesus. Fui rezando diante deles, vivendo momentos de alegrias, de angústia, de tristeza. Lembro, inclusive, no período da minha adolescência, onde eu me esqueci desse Sagrado Coração, é a fase da rebeldia, né?
a gente não quer saber de Deus, quer experimentar o mundo. E eu fui desprezando um pouquinho desse coração, mas ele continua ali, não desistindo de mim, como Deus não desistiu de Adão. E o interessante é que, quando chegou um determinado momento da minha juventude, eu desde criança já sentia o chamado de Deus para ser padre, mas aquele chamado falou forte no meu coração. Forte mesmo. Só que eu tinha muito medo e vergonha da reação dos meus pais. Por quê? Meu pai não queria e minha mãe também não queria que eu fosse padre, de maneira alguma. Aquela velha história, às vezes a gente quer com o filho dos outros, né? Mas não com o nosso. Então meus pais não queriam. E eu vivia um momento de incerteza, de dúvida, de medo, e chorava diante desse coração e não sabia o que fazer. Fui fugindo da minha vocação até que um dia esse coração falou mais forte, mais alto. Aí eu já não pude mais resistir e eu tive que dar uma resposta. Então eu comecei a enfrentar tudo e todos, inclusive minha família e os meus pais. E comecei a falar da minha vocação e a dizer que eu queria ser padre. Foi difícil, porque minha mãe não aceitou, meu pai não queria nem ouvir falar, e eu não tinha o apoio de ninguém lá em casa. Mas ainda assim eu relutei, insisti, e comecei a fazer o acompanhamento vocacional, até que marquei o dia da entrada no convento, depois de muito sofrimento e de luta com minha família. Aí eu fui um dia para Patos, para um tratamento dos dentes, né? Enquanto eu estava aguardando, esperando, olha, espera aí, ser atendido, eu recebo uma ligação. E a ligação era de minha mãe. E minha mãe disse assim: Danilo, sabe aqueles exames que teu pai fez? Eu disse: sim, recordo. Pois é, chegou o resultado. Seu pai está com câncer. Sabe quando o mundo desmorona assim diante de nós? Para piorar a situação, porque se já parecia ruim, mas ainda tinha um agravante, minha irmã tinha casado naquele mês. E quem casa quer? Casa. Minha irmã tinha saído de casa. Nós somos 2 filhos apenas. Minha irmã casou, saiu de casa, e eu estava para sair de casa. Porém, meu pai nessa situação. E eu lembro que ali, lá em Patos, naquele consultório, eu briguei com Deus, fiquei com a raiva de Deus. E quando cheguei em casa, ainda mais, eu disse: bonito para tua cara. Enfrentei tudo e todos, inclusive minha família, para tomar essa decisão, porque eles não queriam. E quando eu já estava com tudo certo, com data marcada, vem essa situação. Aí eu lembro que eu escrevo uma carta para a Madre Geral em Roma, e ela diz: fica mais um ano. Fica mais um ano. E eu fiquei achando que eu seria a solução para os problemas da minha casa. E à medida em que os meses foram passando, o pai não melhorava, ao contrário, ele piorava, a situação se agravava. E completou-se um ano e pai não estava nada bem. Aí eu lembro, como se fosse hoje, chegou uma irmã da minha congregação, de nome Fátima, irmã Fátima. E ela chegou perto de mim e disse assim: Danilo, batendo no meu joelho, nunca esqueci, no dia que tu tiveres coragem de sair de casa, Jesus te substituirá de alguma forma. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro do meu coração ao ponto que eu tomei a decisão: eu não posso ficar aqui. Eu tenho que responder a Deus. Ele me deu um ano para eu ver que eu não resolvo o problema de minha família. Eu tenho que aprender a esperar no Senhor. Aí foi quando eu tomei a decisão de entrar no convento. E no mês seguinte, eu tenho uma tia, eu tinha, melhor, ela já é falecida, que era a irmã de minha mãe, Teresa, que não tinha casado. E tia Teresa foi morar lá em casa. Aquela profecia de irmã Fátima se cumpriu. Jesus te substituirá de alguma forma. E só para vocês terem ideia, se eu estivesse esperando Painho melhorar, eu não seria padre hoje. Porque eu fui ordenado diácono no dia 29 de maio. E no dia 30, 4 horas da manhã, Painho faleceu.
Eu nunca imaginei que a minha primeira função como ministro da igreja seria sepultar meu pai. E que a primeira estola que eu usaria seria a roxa. Mas veja, a fidelidade de Deus, que não decepciona quem espera nele. Porque eu esperei no Senhor, ele não decepcionou. Pai só morreu um dia depois da minha ordenação. Não foi antes, foi depois, para dizer, eu não costumo decepcionar quem confia em mim. A esperança não decepciona, nunca. E o outro acontecimento recentemente vivido, e que é curtinho, foi agora com o meu primo Daniel. Alguns viram as publicações. Daniel é um jovem de AJC, 30 anos, ia fazer 31 anos, formado em engenharia, mexia inclusive com aeronaves, um menino de um futuro promissor, participava da Eucaristia todas as quintas e todos os domingos. De repente, numa segunda-feira, sente uma forte dor de cabeça e um sangramento na gengiva, vai ao médico e, quando fazem os exames, logo vem o diagnóstico: leucemia em estágio muito avançado. Então a família fica desestruturada, sem saber o que fazer diante disso tudo. E o que é que acontece? Todos se colocam em oração, rezando ao Senhor pela cura de Daniel. 8 dias depois, vem a notícia da morte de Daniel. Como entender que a esperança não decepciona diante de uma situação dessa? É difícil. E eu entendi que a esperança não decepciona lá no velório. Porque quando eu fui abraçar minha prima, Solange, a mãe de Daniel, ela disse assim: padre, na sexta-feira, Daniel pediu para falar por chamada de vídeo com seu avô e com sua avó. Com a avó conseguiu, com o avô não. Porém, depois da chamada de vídeo, Daniel disse assim: mamãe, fala com vó, que era outra vó que morava lá, e pede a ela para conseguir um padre. Eu preciso me confessar e receber a extrema-unção. E conseguiram um padre que foi lá, atendeu Daniel em confissão e deu a extrema-unção. Depois, inclusive, o padre partilhou, o quanto ficou comovido com a contrição de Daniel e o seu profundo arrependimento, chegando a dizer que ele estava preparado para o encontro. Mas o bonito disso tudo é que quando conclui a confissão e a unção, o padre entrega a Daniel uma medalhinha de Carlo Acutis. E logo depois, Daniel já começa a passar mal. No dia seguinte já estava entubado. E 2 dias depois já veio a óbito. Foi tudo muito rápido. Mas aqui, quando a mãe partilhou isso, eu entendi. A esperança não decepciona. A gente estava rezando pela cura de Daniel, olhando para baixo. Porém, Daniel já estava olhando para cima, para o céu. Porque quando pediu a confissão e a extrema-unção, ele já tinha os olhos em Deus. Eu não posso perder a salvação. Aí eu entendi. A esperança não decepciona. Deus ouviu a nossa prece. E deu a vida a Daniel. Não a vida com V minúsculo, que passa, mas a vida com V maiúsculo, que é eterna. A esperança não decepciona. Pode não vir do teu jeito, mas vai acontecer do jeito de Deus, que é infinitamente melhor e maior do que a tua vontade, do que o teu jeito e do que o teu projeto. Porque o jeito de Deus é sempre o melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar, pode ser só o refrão do hino do jubileu? Ok? No refrão do hino do jubileu, tem uma coisa muito interessante. Diz assim: chama viva da minha esperança. O que é que diz mais? Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. E o quê? No caminho eu confio em ti. Minha gente, me diga uma coisa: confiar quando a gente tem certeza é fácil, não é? Mas confiar quando a gente não tem certeza é difícil. Olha que tremendo o hino do jubileu. No caminho
Senhor, eu confio em Ti. Não é quando eu tenho as certezas, é à medida que estou caminhando, mesmo sem certeza, eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Isso é esperança. No caminho, eu confio em Ti. Pode tua vida, tua casa, tua família estar vivendo um tempo sombrio, mas no caminho eu confio em Ti. Fique em pé. Chama viva da minha esperança. Cantemos. Chama viva da minha esperança. Este canto soa para ti. Seio eterno de infinita vida. De infinita vida. No caminho eu confio. No caminho eu confio em ti. Mais uma vez, chama viva. Chama viva da minha esperança. Este canto soa para ti. Ser eterno de infinita vida. No caminho eu confio em Ti. Toda língua povo e nação, tua luz encontra na palavra. tua luz encontra na palavra. Os teus filhos frágeis e dispersos Os filhos frágeis e se reúnem no teu Filho amado. se reúnem no teu Filho amado. Canta forte, chama viva. Chama viva da minha Esse canto suba para Ti. Este canto soa para ti. Seio eterno de infinita vida. E declara isso no caminho. No caminho eu confio em Ti. Deus nos olha, Deus nos olha, terno paciente. Nasce a aurora de um futuro novo. novos céus, terra feita nova. Aos milhares seguem no caminho. Chama viva, Chama viva da minha esperança. Este canto, soa para ti. seio eterno, Ser eterno de infinita e declara isso no caminho. No caminho eu confio em Ti. O Papa Francisco tem insistido tanto: não deixem que vos roube a esperança. Nossa vida estará perdida se perdermos a esperança. Ele mesmo, neste tempo de convalescência, de sofrimento, tem nos dado um testemunho tão bonito de esperança e de confiança no Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, em cada boletim que o Vaticano divulga, ele diz assim: o Papa continua vigilante. Ele sabe da gravidade que a qualquer hora Deus pode chamar, mas ele está vigilante, esperando no Senhor. Possa ser que Deus queira que ele permaneça, mas possa ser que Deus queira que ele vá. Ele está vigilante, esperando a vontade de Deus.